Bom dia, crianças! Como vocês estão? Tudo bem? Então, estamos aqui juntos neste sábado para mais uma aulinha de matemática. Então, nesta aula de hoje, nós vamos fazer as correções da página 33 até a página 35. Quero que todos possam pegar o seu material e se preparar para mais esta correção. Vamos lá? Bom, então agora vamos iniciar a nossa correção, né? A primeira questão diz o seguinte: veja como podemos representar o número 156 usando peças do material dourado. Bom, então aqui o que é que nós temos? Então vamos observar. Nós temos aqui o seguinte: uma centena, né? Que é um bloquinho com 100 unidades. Nós temos 5 dezenas, que são 5 barrinhas, cada uma com 10 unidades. E temos aqui uns cubinhos. Então, quantos cubinhos nós temos aqui? 6 cubinhos. Então, aqui está a nossa representação, certo? Que deu no valor de 100 e quanto? 156. Bom, então vamos agora para a nossa segunda prática dessa questão, que diz o seguinte: agora escreva o valor que está representado abaixo. Então, neste momento, agora nós vamos descobrir, pela representação do material dourado, qual é o valor que nós temos aqui, certo? O que nós temos aqui? Olha só. Quantos tabletes nós temos aqui? Quantas barrinhas? Olha só, quantas tabinhas nós temos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui nós temos 6 centenas, certo? Bom, quantas barrinhas nós temos? Apenas 2. Então, aqui nós temos 2 dezenas. E quantas unidades nós temos? Bom, nós temos aqui no total de 8 cubinhos. Então, nós temos 8 unidades. Então, se nós escrevermos 6 centenas mais 2 dezenas mais 8 unidades, vai dar o valor de 628. Então, coloca aqui no espaço, 628. Ok? Bom, então agora vamos para a segunda questão, na página 34, certo? Bom, na leitura da segunda questão, o que é que nós temos? Temos assim: usando peças do material dourado, Caio representou a quantidade de brinquedos que a associação de seu bairro arrecadou para uma doação. Então, temos assim, olha só, acompanha aí no livrinho de vocês, tá? O que é que nós temos aqui? Olha só. Uma centena, 2 centenas, né? Quantas barrinhas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 barrinhas, então são 5 dezenas. Quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades. Então, aqui nós vamos, né, lá para a letra A, que diz o seguinte: registre no quadro de ordens ao lado a quantidade de brinquedos representados por Caio. Bom, então vamos lá representar. A gente começa por quem? Pelas unidades. Então, aqui nós vamos, ó, lá na unidade, nós vamos colocar o quê? 5, são 5 cubinhos. Lá nas dezenas também foram quantas barrinhas? 5 barrinhas. Então, bote lá nas dezenas o número 5. Nas centenas, são quantas tabinhas que nós temos aqui? 2. Então, aqui nós temos 2 centenas. Então, lá no Czinho, colocamos o número 2, que deu o valor de 255. Letra B. Qual é o valor que cada algarismo 5 representa no número registrado no item A? Bom, observe bem, ele falou o número 5, porque nós temos 2 números 5, não é isso? Bom, nós temos 5 barrinhas,
cada barrinha tem 10 unidades. Então, vamos ver. O algarismo 5 de cada uma das dezenas, que é aqui, ó, nós temos 5 dezenas, que dá no valor de quanto? 50 unidades. Por quê? Cada uma tem 10. 10 mais 10, 20 mais 10, 30, mais 10, 40, mais 10, 50. Então, são 50 unidades. E o outro, as 5 unidades, que são o quê? Que está na ordem das unidades, são 5 unidades mesmo. Terceira questão. Que número você pode formar com os algarismos 1, 5 e 0, seguindo as pistas abaixo? Primeira pista, tem 3 algarismos diferentes. O 1 tem 3 algarismos diferentes? Não. O 5? Sim, o 5. Então, a gente coloca primeiro o 5, né? O 5 pode ser 500, pode ser 50 e pode ser 5. A segunda pista, tem mais de 40 unidades. Quem tem mais de 40 unidades aqui? O 1? Não. O 0? Sim, o 0 pode ter mais de 40 unidades, né? Está lá representado o quê? No 10, no 20, no 30 e no 40. Seguindo a terceira pista. O algarismo das unidades não é 0. Quem é que não é 0? Ah, só sobrou quem? O número 1. Então, nós temos 501, certo? Então, a terceira questão. A quarta. Temos o seguinte, nós temos aqui algumas cédulas, né? Diz o seguinte, esta é a quantia que Rafaela economizou durante o ano passado. Ela economizou 3 cédulas de R$100, mais 5 cédulas de R$10, mais uma moeda de R$1. Então, vamos ver qual vai ser a pergunta. A pergunta de letra A. Rafaela conseguiu juntar quantas cédulas de R$100? Então, vamos ver? 1, 2, 3. Então, 3 cédulas de R$100. E quantas cédulas de R$10? 1, 2, 3, 4, 5. 5 cédulas de R$10. Letra B. Registre no quadro de ordens ao lado a quantia em reais que Rafaela economizou. Então, vamos lá? No quadro nós temos quem? Começando sempre pela unidade. Quais são as unidades que nós temos aqui? Uma moeda. Então, vem o número 1 para a letra U, para a unidade. Dezena. Quantas dezenas? Quem é que nós temos aqui no valor de 10? 5, né? Cédula de 10. Então, aqui a gente vai colocar 5. E nas centenas, quantos valores de 100 nós temos? 3. Então, nós temos 3 centenas. Então, qual é o valor que a Rafaela economizou? 351. Certo? Ok? Muito bem. Então, agora, nós vamos para a próxima página. Vou ler aqui o questionário. Diz o seguinte, a quinta questão. A ilustração abaixo mostra o público que comparecerá a uma peça de teatro esta noite. Esse teatro tem capacidade para 140 pessoas, né? Bom, então vamos analisar bem. A gente vai contar, né? Fazer as contagens de 10 em 10, né? E vamos ver como é que fica. Então, aqui ele separou assim. Nós temos uma centena, que é o quê? Um grupo de 100 pessoas, não é 140? Depois, ele separou o quê? As dezenas, que foram quantas dezenas que ele colocou aqui? 2 dezenas. E depois ele colocou, né, o restante que foram o quê? 6 unidades, que foram apenas 6 pessoas, né? Então, 100 pessoas, uma centena, 20 pessoas, 2 dezenas, mais 6 pessoas, que é 6 unidades, tá? Bom, então na letra A pergunta o seguinte: registre no quadro de ordens ao lado a quantidade total de pessoas indicadas acima. Então, vamos lá, né?
uma centena, 1, duas dezenas, 2 e 6 unidades. Então, qual é o valor? 126. Letra B. Um grupo de 15 pessoas também quer ir a esse espetáculo esta noite. Considerando a quantidade de ingressos já vendidos, essas pessoas conseguirão ver todas juntas o espetáculo desta noite? Olha só. Então, aqui, se ele está dizendo que aquele valor lá de cima, né, de 126, se eu dividir em 15 grupos, todo mundo vai conseguir, né, só pode ir 15 pessoas. Será que todo mundo pode ir de uma vez só? Não, você só pode ir 15. Né? Então, o que nós temos? Não, pois há apenas 14 lugares livres e elas precisarão de 15 lugares vagos, né? Então, aqui a resposta é não, porque há apenas 14 lugares livres. Então, uma pessoa vai ficar em pé. Então, no caso, não vai dar certo. Então, a resposta é não. Sexta questão. Temos assim: as crianças vão participar de uma gincana na escola e cada uma recebeu uma camiseta com um número de identificação. O primeiro menino tem, né? Nós temos aqui 4. Olha só. O primeiro, segundo, terceiro e o quarto, certo? Bom, então qual desses daqui está usando a camisa de número 538? Qual dessas crianças está usando? Bom, então aqui no caso, a terceira criança. Então, a camisa dessa terceira criança aqui, vocês vão pintar de verde, certo? Letra B. Observe que os números de identificação foram escritos com os algarismos 3, 5 e 8. Escreva outros 2 números de 3 algarismos que podem ser escritos com 3, 5 e 8 e que não aparecem na ilustração. Bom, então eu posso formar quais outras combinações de números, né? De valores com esses mesmos números. Podemos formar 835, que é 8, 3 e 5, e 853, que é 8, 3, que é 8, 5 e 3, certo? Ok? Bom, foi até aí que eu pedi para fazer. Esse questionário, essa atividade, ela tem 8 questionários, né? Nós fizemos até o 6º e então fica para que vocês analisem a página 36, que é da questão 6, 7, apenas 7 e 8, e a página 37 com a prática da escrita dos números, certo? Bom, então tenham um bom final de semana e bons estudos a todos.